confiada repórter laborava no mais grave dos enganos, porquanto havia interpretado as palavras da sua fonte informativa como significando que o moribundo, em sentido literal, se tinha arrependido do passo que estava prestes a dar, isto é, morrer, defuntar, esticar o pernil, e portanto resolvera fazer marcha atrás. Ora, as palavras que o feliz neto havia efetivamente pronunciado, como se tivesse arrependido, eram radicalmente diferentes de um peremptório arrependeu-se. Umas quantas luzes de sintaxe elementar e uma maior familiaridade com as elásticas sutilezas dos tempos verbais teriam evitado o quiprocó e a consequente descompostura que a pobre moça, rubra de vergonha e humilhação, teve de suportar do seu chefe direto. Mal podiam imaginar, porém, ele e ela, que a tal frase, repetida em direto pelo entrevistado e novamente escutada em gravação no telejornal da noite, iria ser compreendida da mesma equivocada maneira por milhões de pessoas, o que virá a ter como desconcertante consequência, num futuro muito próximo, a criação de um movimento de cidadãos firmemente convencidos de que pela simples ação da vontade será possível vencer a morte e que, por conseguinte, o imerecido desaparecimento de tanta gente no passado só se tinha devido a uma censurável debilidade de volição das gerações anteriores. Mas as coisas não ficarão por aqui. Uma vez que as pessoas, sem que para tal tenham de cometer qualquer esforço perceptível, irão continuar a não morrer, um outro movimento popular de massas, dotado de uma visão prospectiva mais ambiciosa, proclamará que o maior sonho da humanidade desde o princípio dos tempos, isto é, o gozo feliz de uma vida eterna cá na terra, se havia tornado em um bem para todos, como o sol que nasce todos os dias e o ar que respiramos. Apesar de disputarem, por assim dizer, o mesmo eleitorado, houve um ponto em que os dois movimentos souberam pôr-se de acordo e foram terem nomeado para a presidência honorária, dada sua eminente qualidade de precursor, o corajoso veterano que, no instante supremo, havia desafiado e derrotado a morte. Tanto quanto se sabe, não virá a ser atribuída particular importância ao fato de o vovozinho se encontrar em estado de coma profundo e, segundo todos os indícios, irreversível. Embora a palavra crise não seja certamente a mais apropriada para caracterizar os singularíssimos sucessos que temos vindo a narrar, porquanto seria absurdo, incongruente e atentório da lógica mais ordinária falar-se de crise numa situação existencial justamente privilegiada pela ausência da morte. Compreende-se que alguns cidadãos, zelosos do seu direito a uma informação veraz, andem a perguntar-se a si mesmos e uns aos outros que diabo se passa com o governo, que até agora não deu o menor sinal de vida. É certo que o ministro da Saúde, interpelado à passagem no breve intervalo entre duas reuniões, havia explicado aos jornalistas que, tendo em consideração a falta de elementos suficientes de juízo, qualquer declaração oficial seria forçosamente prematura. Estamos a coligir as informações que nos chegam de todo o país, acrescentou, e realmente em nenhuma delas há menção do falecimento. Mas é fácil imaginar que, colhidos de surpresa como toda a gente, ainda não estejamos preparados para enunciar uma primeira ideia sobre as origens do fenômeno e sobre as suas implicações, tanto as imediatas como as futuras. Poderia ter se deixado ficar por aqui, o que, levando em conta as dificuldades da situação, já seria motivo para agradecer, mas o conhecido impulso de recomendar tranquilidade às pessoas a propósito de tudo e de nada, de as manter sossegadas com o redil, seja como for, esse tropismo que nos políticos, em particular se são governo, se tornou numa segunda natureza, para não dizer automatismo, movimento mecânico, levou-o a rematar a conversa da pior maneira. Como responsável pela pasta da saúde, asseguro a todos quantos me escutam que não existe qualquer motivo para alarme. Se bem entendi, o que acabo de escutar, observou um jornalista em tom que não queria parecer demasiado irônico. Na opinião do senhor ministro, não é alarmante o fato de ninguém estar a morrer. Exato! Embora por outras palavras, foi isso mesmo que eu disse. Senhor ministro, permita-me que lhe recorde que ainda ontem havia pessoas que morriam e a ninguém lhe passaria pela cabeça que isso fosse alarmante. É natural. O costume é morrer.
e morrer só se torna alarmante quando as mortes se multiplicam. Uma guerra, uma epidemia, por exemplo. Isso é, quando sai da rotina. Poder-se-á dizer assim. Mas, agora que não se encontra quem esteja disposto a morrer, é quando o senhor ministro nos vem pedir que não nos alarmemos. Convirá comigo que, pelo menos, é bastante paradoxal. Foi a força do hábito. Reconheço que o termo alarme não deveria ter sido chamado a este caso. Que outra palavra usaria então o senhor ministro? Faço a pergunta porque, como jornalista, consciente das minhas obrigações que me prezo de ser, me preocupo em pregar o termo exato sempre que possível. Ligeiramente enfadado com a insistência, o ministro respondeu secamente: não uma, mas 4. Quais, senhor ministro? Não alimentemos falsas esperanças. Teria sido sem dúvida uma boa e honesta manchete para o jornal do dia seguinte. Mas o diretor, após consultar com o seu redator-chefe, considerou desaconselhável, também do ponto de vista empresarial, lançar esse balde de água gelada sobre o entusiasmo popular. Ponha-lhe o mesmo de sempre. Ano novo, vida nova, disse. No comunicado oficial, finalmente difundido já à noite adiantada, o chefe do governo ratificava que não se haviam registrado quaisquer defunções em todo o país. Desde o início do novo ano, pedia comedimento e sentido de responsabilidade nas avaliações e interpretações que do estranho fato viessem a ser elaboradas. Lembrava que não deveria excluir-se a hipótese de se tratar de uma casualidade fortuita, de uma alteração cósmica, meramente acidental e sem continuidade, de uma conjunção excepcional de coincidências intrusas na equação espaço-tempo, mas que, pelo sim pelo não, já se haviam iniciado contatos exploratórios com organismos internacionais competentes em ordem a habilitar o governo a uma ação que seria tanto mais eficaz quanto mais concertada pudesse ser. Enunciadas estas vaguidades pseudocientíficas, destinadas, também elas, a tranquilizar, pelo incompreensível, o alvoroço que reinava no país, o primeiro-ministro terminava afirmando que o governo se encontrava preparado para todas as eventualidades humanamente imagináveis, decidido a enfrentar com coragem e com indispensável apoio da população os complexos problemas sociais, econômicos, políticos e morais que a extinção definitiva da morte inevitavelmente suscitaria. No caso, que tudo parece indicar como previsível, de se vir a confirmar. Aceitaremos o repto da imortalidade do corpo, exclamou em tom arrebatado. Se essa for a vontade de Deus, a quem para todos sempre agradeceremos com as nossas orações. Haver escolhido o bom povo deste país para o seu instrumento. Significa isto, pensou o chefe do governo ao terminar a leitura, que estamos metidos até os gorgomilos numa camisa de 11 varas. Não podia ele imaginar até que ponto o colarinho lhe iria apertar. Ainda meia hora não tinha passado quando, já no automóvel oficial que o levava à casa, recebeu uma chamada do cardeal. Boas noites, senhor primeiro-ministro. Boas noites, eminência. Telefono-lhe para lhe dizer que me sinto profundamente chocado. Também eu, eminência. A situação é muito grave, a mais grave de quantas o país teve de viver até hoje. Não se trata disso. De que se trata então, eminência? É a todos os respeitos deplorável que, ao redigir a declaração que acabei de escutar, o senhor ministro não se tenha lembrado daquilo que constituiu o alicerce, a viga mestra, a pedra angular, a chave de abóbada de nossa santa religião. Eminência, perdoe-me, temo não compreender aonde quer chegar. Sem morte, ouça-me bem, senhor primeiro-ministro. Sem morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja. Oh, diabo! Não percebi o que acaba de dizer? Repita, por favor. Eu estava calado? Eminência, provavelmente terá sido alguma interferência causada pela eletricidade atmosférica, pela estática ou mesmo por um problema de cobertura. O satélite às vezes falha. Dizia Vossa Eminência que... Dizia o que qualquer católico, e o senhor não é uma exceção, tem obrigação de saber. Que sem ressurreição não há igreja. Além disso, como lhe veio à cabeça que Deus poderá querer o seu próprio fim, afirmá-lo é uma ideia absolutamente sacrílega. Talvez a pior das blasfêmias. Eminência, eu não disse que Deus queria o seu próprio fim? De fato. Por essas exatas palavras, não.
mas admitiu a possibilidade de que a imortalidade do corpo resultasse da vontade de Deus. Não será preciso ser-se doutorado em lógica transcendental para perceber que quem diz uma coisa diz a outra. Eminência, por favor, creia, foi uma simples frase de efeito destinada a impressionar, um remate de discurso, nada mais. Bem sabe que a política tem dessas necessidades, também a igreja as tem, senhor primeiro-ministro. Mas nós ponderamos muito antes de abrir a boca. Não falamos por falar. Calculamos os efeitos à distância, a nossa especialidade, se quer que lhe dê uma imagem para compreender melhor. É a balística. Estou desolado, eminência. No seu lugar, também o estaria. Como se estivesse a avaliar o tempo que a granada levaria a cair. Como se estivesse a avaliar o tempo que a granada levaria a cair, o cardeal fez uma pausa. Depois, em tom mais suave, mais cordial, continuou. Gostaria de saber se o senhor ministro levou a declaração ao conhecimento da sua majestade antes de ler aos meios de comunicação social. Naturalmente, eminência. Tratando-se de um assunto de tanto melindre. E que disse o rei, se não é segredo de estado? Pareceu-lhe bem. Fez algum comentário ao terminar? Estupendo, estupendo. Quê? Foi o que sua majestade me disse. Estupendo. Quer dizer que também blasfemou? Não sou competente para formular juízos dessa natureza, eminência. Viver com os meus próprios erros já me dá trabalho suficiente. Terei de falar ao rei. Recordar-lhe que, em uma situação como esta, tão confusa, tão delicada, só a observância fiel e sem desfalecimento das provadas doutrinas da nossa Santa Madre Igreja poderá salvar o país do pavoroso caos que nos vai cair em cima. Vossa